Gostaria de refletir com os irmãos, por motivos óbvios, sobre a celebração da ceia. A gente vai refletir sobre alguns textos da palavra do Senhor, passando ali pelo Evangelho de Lucas, no finalzinho do capítulo 22, alguns versículos do capítulo 23, e é o que eu vou pedir para os irmãos abrirem nesse momento. Mas quando a gente celebra a ceia, é muito comum a gente pensar imediatamente no sacrifício de Cristo, no sentido de imaginar o tamanho do seu sofrimento. De olhar e pensar, olha o tamanho do sacrifício de Cristo. Olha, eu não sei quantos de vocês viram aquele filme que passou há alguns anos para mim que tenho 40 e pouco, né? Há muitos anos já, na verdade, aquele filme sobre a paixão de Cristo, né, que é tremendamente violento, inclusive por causa do tamanho da violência, ele tem uma censura de 18 anos, pelo menos tinha na época, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. E aí quando a gente olha para aquilo dali, é muito comum ficar impregnado na nossa mente, aquela ideia de um sacrifício no sentido da dor, do sofrimento, uma ênfase muito grande na sua morte, no seu sacrifício, pensando muito no sofrimento, no sangue derramado, na dor que ele passou. E é claro, meus irmãos, quando a gente fala sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz, e para a gente entender a grandiosidade do amor de Deus por nós, a gente tem que de fato entender que sim, foi um grande sofrimento. A gente olha, por exemplo, no final do capítulo 22, quando a gente vai vendo lá no versículo 63, ele vai dizer, Lucas 22, 63, que aqueles que detinham Jesus, aqueles que prenderam Jesus, eles zombavam dele. Eles davam-lhe pancadas, eles vendavam-lhe os olhos e diziam, profetiza-nos, quem te bateu? Então eles já estavam ali, um início ali daquele momento, já começando a sofrer ali do martírio, do sofrimento de Cristo naquele momento. Ele começa exatamente ali sendo zombado, sendo as pessoas fazendo chacota, vendando-lhe os olhos, batendo e dizendo, olha, diz aí, quem foi que te bateu? Profetiza, vai lá e tudo. Zombando dele, escarnecendo, enquanto ele ainda apanhava. Levava então pancadas. Então a gente olha, às vezes é muito comum a gente imaginar, falar do sacrifício de Cristo e visualizar simplesmente aquela questão lá da cruz, de Cristo na cruz. Mas a gente tem que lembrar que o sofrimento de Cristo vem desde a sua humilhação, no sentido do quando a gente fala teologicamente dos estágios da humilhação de Cristo, quando ele vai primeiramente se fazer carne. Deus Todo-Poderoso, através dele todas as coisas foram criadas, assume forma humana, assume a figura de servo e vem assim, chegando aqui como um bebê, como todas as limitações que um bebê tem, passando por todas as coisas que uma criança tem, passando por toda essa autolimitação, por amor a cada um de nós, e aí vem então ali no início, ali perto, já se aproximando do seu sacrifício, começa com negação, com traição, e aqui sendo zombado das pessoas ao redor. Às vezes, quando a gente está passando por algum tipo de sofrimento pequeno, comparado com o sofrimento que a gente vê de Cristo na cruz, a gente às vezes fica se questionando, porque Deus não me ama. Olha, porque se Deus não me amasse desse jeito, Ele não permitia que eu passasse por esse tamanho sofrimento que eu estou passando. Quando a gente olha por que Cristo fez por nós, quando a gente olha para Ele, começa ali só sendo uma coisa que para a gente já seria terrível. Imagine algum de nós, alguém zombando os olhos, batendo na gente e dizendo, vai, diz aí, quem foi que te bateu? E zombando e batendo e tudo mais, algo já profundamente doloroso. E lá no capítulo 23, no versículo 13, diz que reuniu ali Pilatos, os principais sacerdotes, e disse, olha, vocês me apresentaram um homem, dizendo que ele era um agitador do povo. E eu interroguei esse homem, e eu não verifiquei nada contra ele dos crimes que vocês estão acusando esse homem. Isso ele diz no versículo 13 e 14. Vocês me falaram um monte de coisa dele, mas eu não estou vendo nada. Então, há de se imaginar que qualquer um de nós, se estivesse passando por um sofrimento justo, sofrendo uma punição justa, sendo preso e açoitado de forma, abre aspas, justa, porque foi algo por merecer aquilo, mas o próprio Pilatos, que não tinha temor do Senhor, que não conhecia a palavra de Deus, olha para aquele homem e diz, olha, eu estou vendo, vocês estão falando que ele passou, fez um monte de coisa aí, eu não estou vendo nada disso nesse homem. Não estou vendo, verifiquei nele, contra ele, dos crimes que vocês estão acusando. E aí diz a palavra do Senhor, se vocês forem ler todo o texto, diz ali que Pilatos
desejava, insistia em tentar soltar Jesus. Como que diz, eu não vou condenar à morte um homem inocente. E lá no versículo 21 você vai ver o povo dizia o quê? Gritando, crucifica-o, crucifica-o. Eu não sei se vocês têm a noção do que é, você está ali sofrendo alguma coisa e a multidão inflamada contra você. Não sei se vocês já viram alguns episódios tristes que acontecem às vezes aqui no nosso estado, aconteceu algumas vezes, de pessoas que foram pegas fazendo alguma coisa de errada e a população linchou. E deve ser algo assustador. Mas de toda forma, às vezes a gente olha assim e diz, mas também, né? Foi o que ele fez para merecer aquilo dali. Agora você imagine Jesus, que não fez nada, que não fez absolutamente nada de errado, passando toda aquela humilhação, e a multidão dizendo, crucificam, crucificam. Já mencionei aqui uma vez, de um episódio que ficou na memória ali do pessoal que morava, onde eu cresci, lá no bairro do Dionísio Torres, lá em Fortaleza. Algumas vezes pessoas subiram e saltaram da torre de televisão que tinha lá. E uma delas, o cara estava lá em cima ameaçando, várias vezes eles chegaram, bombeiro, um bocado de coisa, impediram. Mas particularmente uma vez, e ele tem uma escola lá do lado, e os alunos da escola, a multidão, eles não soltaram os alunos da escola. O que foi que os alunos da escola fizeram? Foram para a beira da emissora de televisão, para ficar fazendo o quê? Pula, pula, pula. Foi como fez? Pulou. E aí a gente olha e às vezes uma multidão inflamada deve ser algo terrível de você enfrentar, de você encarar, de você imaginar aquela população inflamada contra você. Eu tinha menos de 10 anos, eu não lembro quantos anos eu tinha. E aí dá para ver a torre da minha casa, dá para ver a torre de televisão. Então é algo que era assustador imaginar uma multidão mandando alguém se matar. Naquele momento, uma multidão querendo matar Jesus. Crucifica, crucifica, crucifica. E quando a gente vai seguindo na leitura do texto, diz que Jesus então é sepultado de um lado com 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E lá no versículo 34, na manifestação ali grandiosa de que Jesus naquele momento, fosse qualquer um de nós numa situação parecida, talvez estivesse pensando, Senhor, juízo sobre esse povo aqui que está querendo me matar. Senhor, olha, desce assim um raio aqui para acabar com essas pessoas que estão me destruir. Naquela ideia de que às vezes a gente clama até, olha, a vingança pertence ao Senhor, mas no fundo a gente está com sangue nos olhos, querendo ver a vingança contra aqueles que nos fizeram mal. E Jesus Cristo vai olhar para aquela multidão e vai dizer, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus Cristo olha para a multidão que estava inflamada contra ele, aquela mesma multidão que mandou crucificar Jesus, aquela multidão que torcia pela sua morte, que vibrava com seu sofrimento, e ele olha e diz, Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente olha na leitura do texto, e seguindo ainda no capítulo 23, no versículo 36, vai dizer que os soldados escarneciam, que os soldados ainda zombavam dele, que aproximavam, traziam vinagre para ele, dizendo, olha, se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então Jesus Cristo passando por todo tipo de humilhação, e diz a palavra do Senhor que já era quase a hora sexta. A hora sexta, vocês lembram que judeu, ele contava naquele tempo, a partir da hora que o sol nascia. Então por volta de 6 horas da manhã. Então a hora sexta, nós estamos falando de quê? Se o dia começa às 6 horas da manhã, meio-dia. Eu disse que por volta do meio-dia, se a sua Bíblia for na linguagem de hoje, talvez ela diga isso, diz que o céu se escureceu, o sol, que houve trevas. Então, por volta de meio-dia, ficou escuro. E diz a palavra do Senhor que ficou escuro até as 3 horas da tarde. Então, não foi um sofrimento que Jesus estava ali preso àquela cruz, rápido, temporário, passou 15 minutinhos ali sofrendo e acabou-se o problema, não. Foram 3 horas, pelo menos aqui, de trevas, de escuridão sobre a terra. E então, naquele momento, depois de 3 horas, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, quando a gente olha para situações como essa, quando a gente olha para o tamanho do sofrimento de Cristo, é natural que a gente fique impactado, que diga, meu Deus, que sofrimento!
Que dor grandiosa que ele passou, que amor grandioso que Cristo Jesus se humilhou e passou por aquele sofrimento para que cada um de nós pudesse então ser resgatado das trevas. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente olha para o tamanho do sofrimento de Cristo e diz, olha só, um amor muito grande para a pessoa passar por tudo isso injustamente, por amor a cada um de nós. É aí, quando a gente olha para todas essas questões, é muito provável que a gente olhe para a cruz de Cristo, que a gente olhe para o tamanho do sacrifício, que a gente fique pensativo, e a Bíblia manda a gente fazer essa reflexão, mas que a partir daí também a gente possa ficar triste, talvez desenganado da humanidade. Meu Deus, que povo ruim, olha lá, mandando crucificar, só naquele tempo mesmo. Não. Na época que eu era criança, estava lá o povo gritando para o cidadão pular. Inclusive registraram fotografia, saiu na capa do jornal do outro dia, o cara fez aquela máquina fotográfica com toda a queda dele, do começo até o fim, saiu na capa do jornal da época, eu vi. Nunca me esqueci daquela foto, de toda, eles fizeram uma montagem batendo várias fotos, aquelas máquinas de tiro muito rápido. Um raro só quem entende de máquina fotográfica, não sou eu, mas tiraram um monte de foto dele caindo, estava lá na capa do jornal, as pessoas vibrando. A gente olha na Idade Média, a gente olha em outros tempos, as pessoas sempre vibrando ali com morte, com sofrimento e tudo mais, então a gente olha assim e diz, isso aqui é motivo para me desenganar da humanidade. Mataram o próprio Messias, mataram o próprio Senhor, então esse povo é muito ruim, mas quando a gente olha para a grandiosidade do amor de Deus, quando a gente lembra a motivação que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, para nos libertar da escravidão do pecado, aí é que está, por mais que a gente fique reflexivo sobre a grandiosidade e a dor que Cristo passou, o refletir sobre o sacrifício de Cristo não nos deve levar a um sentimento de tristeza, mas pelo contrário, deve ser motivo de alegria. Deve ser motivo de grande alegria, primeiro porque mostra, através da morte de Cristo, a grandiosidade do amor de Deus por nós. Que Ele morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, sem a gente merecer nada disso. O justo pagou pelos pecadores, como nós. E aí, uma demonstração de amor não há. Mas também lembrar que foi por amor que Ele morreu, mas que a história, e eu sempre digo isso, e é importante a gente sempre lembrar, que a história de Cristo, no sacrifício de Cristo, ela não termina na cruz do Calvário. Ela termina porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque Ele termina porque através do sacrifício nós tivemos o perdão dos nossos pecados, mas Cristo Jesus ressuscitou. O motivo da grande alegria é porque Ele está vivo, que Ele morreu, mas ressuscitou, e Ele nos deu vida. A gente estava morto nos nossos próprios delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E através do sacrifício de Cristo, que Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, nós temos vida, vida eterna e vida abundante. E isso deve ser motivo de grande alegria. A reflexão sobre o sofrimento de Cristo na cruz deve nos levar a refletir sobre a nossa atitude. Sim, olha o que Deus fez por mim. Olha a grandiosidade do amor de Deus. E às vezes, pequenas coisas que eu tenho que demonstrar amor ao Senhor e renunciar a algumas coisas na minha vida e me dedicar a alguma questão na sua obra. E às vezes eu fico relutante de fazer isso. E aí eu olho para a grandiosidade do sacrifício de Cristo e penso que tudo que eu faça, qualquer coisa que eu faça, vai ser absolutamente insignificante diante da grandiosidade do sacrifício de Cristo. E por amor a esse Deus, eu vou louvar, vou servir, vou fazer a vontade do Senhor com toda alegria. Mas também lembrando que a história não terminou na morte, que Ele ressuscitou, que Ele morreu, mas ressuscitou. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, estou passando aqui para vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Pedro, a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, de quais a maioria ainda vive agora, naquela época estava um monte de testemunha viva ainda, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aí a gente tem sempre que lembrar que apesar do memorial da ceia nos fazer lembrança ao sacrifício de Cristo, Ele também diz, como eu mencionei na hora que estávamos celebrando, para que a gente possa refletir e repetir e fazer isso todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, até que Ele venha.
Nós não estamos simplesmente rememorando a morte de cruz, mas convictamente proclamando que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele voltará para nos buscar porque Ele está vivo. Porque nós vamos viver por toda a eternidade com Ele lá na glória, sem mérito algum nosso, por amor do Senhor a cada um de nós. Então, quando a gente olha para essa questão, que grande alegria nós temos, que felicidade de saber que o Senhor derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, que alegria de saber que Ele morreu sim, sofreu um monte, mas foi por amor a nós, por obediência ao Pai, por amor que a gente pudesse ser resgatado, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna e vida abundante. E Ele venceu a morte. E a Bíblia nos fala que no mundo, inclusive, a gente passa por aflição, mas que a gente tenha bom ânimo porque Cristo venceu. Ele venceu a morte. E a morte não tem mais poder, domínio sobre as nossas vidas. E essa convicção, essa maravilha de saber que nós vamos viver com Ele por toda a eternidade lá na glória, a alegria de saber que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ela possa mover os nossos corações para cada vez mais amar o nosso Deus, para cada vez mais amar a sua palavra, para cada vez mais com alegria abrir mão de pequenos prazeres, abrir mão de coisas que desagradam ao Senhor e de fato buscar viver para a sua honra e para a sua glória. Fazer o que a Bíblia nos ensina lá em Romanos 12, entregar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A resposta ao olhar para o que Cristo fez por nós naquela cruz não deve ser de tristeza, mas deve ser de exultação, de alegria e nos levar cada vez mais a um comprometimento com o nosso Senhor. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe nesse desafio precioso de viver para a sua glória, de que a nossa vida seja de fato um culto racional ao Senhor, vidas dedicadas a Ele. Que em momento algum nós sejamos tomados por tristeza porque Cristo morreu, mas com júbilo e alegria porque Ele venceu a morte e ressuscitou. Olhando, se algo for motivo de tristeza, que a tristeza seja pelo nosso pecado, mas também lembrando que uma vez confessado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E que assim possamos viver alegremente para a glória do nosso Senhor.